Hoje eu quero falar sobre a graça restauradora de Deus. E para falar sobre esse assunto, eu quero trazer como referência a história de Mefibosete. Mefibosete é um nome que significa vergonha destruidora. Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Mefibosete nasceu numa família real, em berço de ouro, viveu cheio de riquezas. Mas depois que o seu pai veio a morrer e depois que o rei Saul veio a morrer, quem assumiu o trono foi o rei Davi. E era costume daquele povo naquela época, quando um novo rei assumia, ele matava, os membros da dinastia anterior. Então ali a família do rei Saul começa uma vida de fuga. E Mefibosete tinha 5 anos quando começou essa trajetória de fugir, para não ser morto por costume da época. Mefibosete então sofre um acidente e fica coxo, de ambos os pés. Então Mefibosete passa aí um período da vida de sofrimento escondido. Ele viveu, a Bíblia diz que ele viveu cerca de 15 a 20 anos escondido, né? Sofrendo. O lugar que Mefibosete vivia era Lodebar, e Lodebar significa lugar árido, lugar seco. Então, Davi, ele se lembra de Jonatas, e Davi era uma pessoa que tinha um vínculo com Jonatas. Quando Jonatas em vida, conheceu Davi, eles tinham uma ligação tão forte, tinham um amor tão forte, um pelo outro, um amor de amigo, um amor de irmãos, e eles ali fizeram um pacto de que Davi usaria de misericórdia com a família de Jonatas, que Davi seria bondoso. Então Davi se lembra desse pacto que fez com Jonatas. Então a Bíblia diz que nesse momento que Davi se lembra de Jonatas, que foi seu amigo e já tinha morrido, Davi então pergunta se ainda há alguém da casa do rei Saul para que ele pudesse usar de bondade e misericórdia. Então chega aos ouvidos de Davi que ainda existia Mefibosete. Então Davi manda buscar Mefibosete para tratar com ele de misericórdia, de bondade, para restituir a ele tudo aquilo que ele tinha perdido. Então Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, Davi, por ser um homem bom, Davi, ele não usou com Mefibosete de julgamento, ele não usou com Mefibosete de vingança, como era costume do povo, matar, quem sobrasse da família anterior. Davi não, Davi agiu diferente. Davi quis abençoar a vida de Mefibosete. Então, essa história ela traz uma lição maravilhosa para nós, tanto para nós que somos servos de Deus e que muitas vezes agimos de forma errada com as outras pessoas, Essa história ela traz uma lição para nós que nós não devemos usar de julgamento com as pessoas. Nós não devemos condenar as pessoas pelo passado dela, por aquilo que elas fizeram na vida, por aquilo que elas cometeram, pelos erros, do passado ou por aquilo que elas sofreram. Nós não devemos condenar as pessoas por isso, O próprio Deus que usava Davi, que usava o rei Davi, Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então Deus usou da graça dele, da misericórdia dele, através de Davi, para abençoar a vida de Mefibosete e restituir a ele tudo que ele havia perdido por fazer parte daquela família, Mefibosete não escolheu nascer naquela família, então não era justo que ele sofresse as consequências, vivesse o julgamento, de ter nascido naquela família, de ter pertencido, à família de uma pessoa que governou de maneira errada, de um rei que agiu com maldade, Então Davi, ele traz essa lição para nós. Nós que somos servos de Deus,
que não devemos tratar ninguém com preconceito, com julgamento, mas devemos tratar as pessoas com amor, com misericórdia, porque é assim que o Senhor nos trata, é assim que o Senhor olha para a vida de todas as pessoas. E para você que ainda não é crente, para você que ainda não é servo de Deus, para você que ainda não se rendeu ao Senhor, essa história, ela traz uma lição maravilhosa, que não importa qual seja a sua história, não importa qual seja a sua vida, qual seja a sua trajetória, não importa qual tenha sido as suas quedas, Deus, Ele vai te amparar, Ele vai te acolher, Ele vai te abençoar. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós nem estaríamos mais aqui, porque nós pecamos, nós caímos também. Nós caímos lá em Adão, quando Adão pecou, mas Deus foi tão misericordioso que deu uma segunda chance para o homem. Né? E enviou o seu Filho amado para morrer por nós na cruz, para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar vida, nos dar salvação. Então não importa qual tenha sido a tua trajetória, não importa qual tenha sido os seus erros, de onde você veio, de qual família você veio, de qual história você pertenceu, qual foi o seu passado, o que você passou na sua vida, qual foram as suas atitudes, isso não importa, para Deus isso não importa. Deus, Ele usa com a gente de graça e misericórdia. A Bíblia mostra, eu vou deixar a referência aqui abaixo do vídeo, dessa lição, né, desse capítulo que eu estou me referindo. Eu vou deixar toda a referência aqui da história para você entender. Davi mandou buscar Mefibosete desse lugar, que era um lugar árido, né, um lugar de vergonha, um lugar de dor, um lugar de sofrimento. Ele mandou trazer Mefibosete para sentar à mesa do rei, e Mefibosete foi restituído de tudo aquilo que ele tinha perdido, foi restituído de suas terras, foi restituído de toda a sua história foi restituída, e Mefibosete passou a sentar à mesa do rei e a comer com o rei. Então é assim que Deus vai te tratar. A partir do momento que você entregar a sua vida para o Senhor, a partir do momento que você se render ao Senhor, é dessa forma que Deus vai te tratar. Ele vai te restaurar, Ele vai restituir as suas dores, as suas perdas, as suas causas. O Senhor, Ele vai usar de misericórdia com a sua vida e tratar você. Não importa qual seja a sua história, de dor ou de sofrimento ou de perda, é uma trajetória de miséria, não importa, não, para Deus não importa qual seja a história, para Deus importa é tratar os servos com amor e com misericórdia. Deus, ele só precisa de um coração rendido. Deus, ele só precisa de um coração sedento por ele. Deus, ele só precisa de um coração desejoso por ele, para aceitar ele como Senhor e Salvador. A partir do momento que você deseja isso, a partir do momento que você quer isso, que você quer esse Deus te governando, te abençoando, tratando a sua vida, tratando as suas causas, Deus, Ele abre as portas da graça para você. Deus, Ele derrama toda a sua graça e toda a sua misericórdia sobre a sua vida. Então que hoje você possa ficar com essa palavra, assim como Mefibosete foi achado por Davi, né, com graça e com misericórdia. Você vai ser achado por Deus também, com graça e com misericórdia. Você vai ser encontrado pelo Senhor, pelo amor que Ele tem pela sua vida, pelo amor que Ele tem, pela bondade que Ele tem. Deus é isso, querido. Fica com essa palavra em nome de Jesus e que Deus possa abençoar você.